Amém, igreja? Quero pedir que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, a partir do capítulo 3, no versículo 1. E à medida que você for encontrando, em reverência à palavra, se coloque em pé. João 3, verso 1. Amém? O texto diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade, te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Pode se sentar. A título de introdução, aqui nós estamos lendo uma passagem do Evangelho. O Evangelho é uma palavra que ela vem do grego evangelion, que significa boas novas ou boas notícias. E quais são essas boas notícias? São as boas notícias da salvação, que o Senhor enviou Jesus para nos salvar, para redimir a humanidade. Aleluia. Então, nós temos 4 livros que registram a história de Jesus, quem ele é, o que ele fez, os seus ensinamentos, os seus milagres. E o primeiro evangelho que foi escrito foi o evangelho de Marcos, João Marcos, primo de Barnabé, discípulo do apóstolo Pedro. E é um evangelho que ele foi narrado por Pedro para Marcos. Então é muito característico do evangelho de Marcos que a gente vê essa velocidade de ação em toda a narrativa, em todos os capítulos. E foi um evangelho escrito para os romanos. E baseado no evangelho de Marcos, a gente vê o apóstolo Mateus e a gente vê Lucas, o médico amado, escrevendo também os seus evangelhos baseado em Marcos. E Mateus, ele escreve para os judeus. Mateus, ele cobrador de impostos. Mateus, um dos apóstolos, ele escreve o seu evangelho, que leva o seu nome, para provar para os judeus que Jesus é o Messias. E é por isso que é um evangelho marcado por várias profecias do Antigo Testamento. Eu acho muito engraçado a providência divina, como Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, porque quando um judeu ele vai pegar o Novo Testamento, ele vai pegar para ler a Brit Hadashah, que é a Nova Aliança, ele vai se deparar com o evangelho de Mateus, onde está todas as profecias que comprovam que Jesus é o Cristo prometido. E Lucas, o médico amado, discípulo do apóstolo Paulo, não conviveu com Jesus, porém, pelos relatos de todos aqueles que ouviram e conviveram e realmente presenciaram os milagres, os feitos de Jesus, ele faz um grande apanhado e escreve o seu evangelho. Por ele ser médico, muito analista, muito sistemático, é um evangelho que tem muitos detalhes. Eu particularmente gosto muito. É o evangelho que vai frisar a oração. Muitas vezes, Lucas vai mencionar Jesus orando na madrugada. É um evangelho realmente da oração. E por último, nós temos João. João, ele foi o último dos evangelhos a ser escrito. Já foi um evangelho escrito no final do 1º século, lá entre 90 e 100. E ele já tem uma característica diferenciada. Ele é um evangelho mais universal, que vai falar sobre a salvação de Jesus de uma forma diferente dos demais. Na teologia, os primeiros 3 evangelhos, que é Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados de evangelhos sinóticos, que é uma palavra que significa sob a mesma visão. Ou seja, são os evangelhos que vão narrar as mesmas histórias a respeito de Jesus. São os mesmos acontecimentos. É como se eu derrubasse aqui uma folha de papel e tivesse 3 pessoas que estão me vendo agora, e as 3 pessoas vão registrar o que eu fiz, mas cada uma vai registrar de uma forma diferente. É como se fosse um filme gravado de 3 câmeras, de 3 ângulos diferentes. Então, Mateus, Marcos e Lucas, eles escrevem as mesmas histórias,
porém com detalhes diferentes muitas vezes. E João, como já existia Mateus, Marcos e Lucas, João tem uma outra proposta. Ele quer contar outras coisas a respeito de Jesus. Ele quer contar outras histórias. Ele conta outros milagres sobre Cristo. Entre eles, a ressurreição de Lázaro, o milagre das bodas em Caná da Galileia. Ele foca muito mais o seu registro no ministério de Jesus em Jerusalém e na Judéia, não na Galileia como os outros. E a gente vê também João, ele escreveu o seu evangelho também para combater uma heresia que estava entrando na igreja, chamado gnosticismo, que falava que Jesus não havia sido encarnado. E João combate fortemente essa heresia, tanto no seu evangelho, quanto nas cartas joaninas. E 90% do conteúdo do evangelho de João é um conteúdo exclusivo, um conteúdo inédito, que não foi narrado nos outros evangelhos. Entre eles, esse personagem que nós acabamos de ler, chamado Nicodemos. Então, quem é Nicodemos? A gente só vai encontrar ele no Evangelho de João. Nicodemos era um fariseu, né? E o que era um fariseu? Entre o período interbíblico, o período do Antigo para o Novo Testamento, corresponde a um período de tempo de 400 anos aproximadamente, e surgiram alguns grupos religiosos. Os fariseus, os saduceus, os herodianos também, que eram aqueles bajuladores do rei Herodes, os zelotes, que eram os militantes políticos aguerridos pela libertação de Israel do Império Romano. E entre os fariseus e os saduceus, eles eram a elite religiosa daquela época. Os saduceus, eles eram uma elite mais rica, que não acreditavam na ressurreição. E os fariseus eram extremamente zelosos da lei mosaica. E eles junto compunham uma coisa que em Israel se chamava sinédrio. Sinédrio era composto por 71 homens, que eles regiam toda a vida civil, moral, religiosa da sociedade judaica daquela época. Com alguns limites, né? Por causa do Império Romano. E esse homem aqui, o Nicodemos, ele era um fariseu que fazia parte do Sinédrio, dessa Supremo Tribunal dos Judeus. E ele viu os milagres de Jesus. E o coração dele ardeu de curiosidade para saber quem era esse que fazia tantos milagres. Quem era esse que tinha um ensino tão profundo? Quem era esse que pregava com tanta autoridade? E a Bíblia diz que de noite ele foi se encontrar com Jesus. E na teologia nós temos 3 teorias. Por que foi à noite? A primeira delas, que é o que eu acredito, que ele foi se encontrar à noite, porque ele não queria ser visto pelos outros fariseus. E as outras teorias vão dizer que Jesus estava ocupado demais no seu ministério, pregando, fazendo milagres e maravilhas, ele só tinha tempo à noite. Outros vão dizer que, na verdade, quem estava muito ocupado era Nicodemos. E Nicodemos só tinha tempo à noite. Mas eu acredito que ele não queria ser visto. E ele foi se encontrar com Jesus à noite. E a primeira coisa que ele fala é Rabi, mestre. Ele reconhece a autoridade de Jesus. Ele fala, e ele diz, eu sei, Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Ele reconhece que Deus era na vida de Jesus. E todas as vezes que alguém se aproxima de Jesus, com coração sincero, com coração verdadeiro, com coração quebrantado, o Senhor sempre revela segredos. O Senhor sempre revela as profundezas do reino de Deus. E a resposta de Jesus foi que se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Ele estava falando para um mestre da lei, para um doutor que estudava a lei mosaica anos e anos e anos, provavelmente desde a sua adolescência. Se você não nascer de novo, você não entra no reino. É uma condição sine qua non, indispensável, exigência absoluta, que para você entrar no reino, você precisa nascer de novo. E é muito interessante como Nicodemos não entendeu o que Jesus estava falando com ele. Porque Jesus estava falando de um nascimento espiritual. E ele estava entendendo que ele ia nascer de novo da madre e da mãe dele. Aqui existe uma questão do vocabulário grego. O Novo Testamento foi escrito em grego, o Antigo em hebraico. E aqui Jesus está falando assim, nascer de novo é uma palavra do grego que se chama anotem. Não precisa anotar, é o nome grego. É uma piada meio ruim, mas... Anotem é o nome grego.
nascer de novo, que seria melhor traduzido aqui, nascer do alto, porque essa é uma palavra que significa origem. O que Jesus está falando para Nicodemo? Você precisa nascer do alto, da origem celestial, você precisa nascer de Deus. E ele estava entendendo outra palavra, deuteron. Deuteron é segunda vez. Na cabeça dele, nascer de novo uma segunda vez, fisicamente falando. E por que Jesus está falando que a gente precisa nascer do Espírito? Por que existe essa necessidade de um novo nascimento? Porque o primeiro nascimento deu ruim. Porque aquilo que Adão foi feito para ser, foi corrompido. Adão era a matriz reprodutora de toda a humanidade, para que todo mundo fosse criado à imagem e semelhança de Deus. Mas por causa do pecado, esse molde, essa forma, foi corrompida. E a semente do pecado foi transferida de geração em geração até os dias de hoje. Todos nós temos uma natureza adâmica dentro de nós. Todos nós temos uma natureza pecaminosa dentro de nós. E para que o propósito de Deus, o propósito original, voltasse, o que Jesus está falando para ele? Precisa nascer do Espírito. Precisa nascer de Deus. E hoje a gente precisa entender que existe uma porta de entrada, existe um acesso para esse novo nascimento que se chama arrependimento. Todo o Evangelho, ele começa com a pregação de João Batista em Jesus. A mensagem primeira, a principal é: arrependei-vos, pois é chegado o reino. E a gente só acessa o novo nascimento em Deus mediante ao arrependimento. E muitas pessoas estão há anos dentro da igreja e nunca se arrependeram dos seus pecados. E nunca se achegaram ao Senhor e falaram: Senhor, eu sou um pecador, eu sou uma pecadora, me perdoa pelos meus pecados, e pecado tem nome. Não faça uma oração de atacado, perdoe todos os meus pecados, nomeie os seus pecados. Aí você pode falar: ai, Priscila, mas poxa, eu nunca matei, nunca roubei, nunca adulterei. Não é disso que se trata. Todos nós temos uma natureza pecaminosa dentro de nós. Todos nós, todos os dias desagradamos ao Senhor. E a porta de entrada para o reino é o arrependimento. E esse arrependimento, ele nos leva ao novo nascimento. E o novo nascimento significa que o Espírito de Deus, ele vai pegar o seu espírito humano e vai vivificar esse espírito. E esse espírito que estava morto, agora vai ser uma habitação do Espírito de Deus. Esse espírito que estava desvinculado do reino, morto, totalmente alheio à vontade de Deus, agora ele recebe vida, ele nasce. E agora ele é o lugar onde o Senhor vai habitar. Nós nos tornamos a habitação de Deus. E a partir desse momento, aqui começa a sua vida cristã, do novo nascimento. E o Senhor, no novo nascimento, ele nos dá uma identidade em Deus. Ele nos dá uma identidade. Primeira coisa, se antes você era morada de demônios, agora você é habitação do Espírito. Você agora se torna santo, porque o Deus Criador de todas as coisas, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, ele passa a morar dentro de você. Você se torna um templo do Senhor. Você não é mais seu, você pertence ao Senhor. Você é propriedade dele. E porque você é templo, você é santo. Porque onde Deus está, existe santidade. E aqui muitos crentes têm errado, porque eles acham que a vida deles, que eles fazem o que eles querem, e eles não entendem o princípio da santificação. Sem santificação ninguém verá a Deus. Nós precisamos nos santificar, porque nós somos morada. Existem ambientes que não é mais para você. Existem conversas que não é mais para você participar. Existem vestimentas que não é para você usar. Irmãos, nós somos santos. Entenda isso. E sem santidade você não entra. Não entra. Deus é puro. Deus é santo. Sem santidade ninguém permanece na presença do Senhor. E às vezes eu tenho convicção que muitas situações Deus não manifesta nos cultos, em lugares, da forma como Ele gostaria, porque a gente não aguentaria.
por causa da nossa condição de, muitas vezes, falta de santificação. E a gente precisa se santificar para ver o Senhor. Amém? A palavra também diz que, lá em João 1, que nós nos tornamos filhos. E para você ser filho, você precisa passar pelo quê? Nascimento. Para você ser filho, você tem que nascer de alguém, certo? E a palavra diz em João 1, no verso 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceu de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O novo nascimento nos possibilita ser filhos de Deus. Então, olha da onde que o Senhor te tirou. Você estava lá, caminhando nos seus pecados, rumo ao inferno, perdido, fazendo as suas vontades. E de repente, você se deu conta da sua condição pecaminosa. Você se arrependeu, você foi para o Senhor. E Ele te tornou templo, Ele te tornou santo e Ele te tornou filho. Muitas pessoas, por terem problemas com a sua família, principalmente na paternidade, não conseguem enxergar Deus como Pai. Transfere todas as decepções que tiveram com uma paternidade terrena, transfere para o Senhor e não conseguem enxergar. Mas eu quero te falar uma coisa: Deus é o seu Pai. E o Pai é aquele que cuida, é aquele que protege. Pai é aquele que direciona, que corrige também, porque a gente tem que entrar, né, na correção, na vara muitas vezes. Ele é o seu Pai. Deus deseja que a gente comece a se relacionar com Ele como filhos e filhas amadas. E a partir do momento que nós somos filhos, nós ganhamos uma família na fé. Nós somos uma grande família de muitos irmãos. E Jesus é o nosso irmão mais velho. Amém? Então, além disso, a palavra também vai nos dizer que nós nos tornamos amigos de Deus. Jesus disse: já não vos chamo mais servos, mas amigos. Em Isaías 41, eu acho lindo esse versículo, quando fala de Abraão, Deus fala assim: Abraão, meu amigo. Nós somos amigos. E quando o amigo, ele diz respeito a uma comunicação contínua, a uma interação diária. Amigo de respeito a confiar algo. Você não conta seu segredo para um estranho. Ou não deveria, pelo menos, né? Você não conta uma preocupação, você não abre o seu coração para uma pessoa que você não conhece, mas você conta para um amigo. E a partir de agora, nós temos uma amizade com o Senhor. A partir de agora, nós somos íntimos de Deus. Salmo 25 fala que o segredo do Senhor, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. E olha só, quando Deus chama Abraão de meu amigo, Deus tinha determinado destruir Sodoma e Gomorra. Quem foi a primeira pessoa que ele contou que ia fazer isso? Para Abraão. E ele não fez o que ele queria fazer antes de falar com Abraão, e Abraão intercede. Porque existia um relacionamento entre Abraão e o Senhor. Amém? E a Bíblia também diz que nós somos sacerdócio real. E eu vou ler com vocês 1 Pedro, no capítulo 2, verso 9 e 10, diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. O texto está falando que nós somos uma nação. E Pedro, nas suas cartas, ele continua dizendo o seguinte: aqui, queridos, nós somos peregrinos. É passagem. A nossa pátria é celestial. Nós não somos daqui, né? Voltando para Abraão, a gente vê em Hebreus, o autor de Hebreus falando que Abraão buscava uma pátria superior, a Nova Jerusalém. Nós não somos daqui. Olha, Deus mudou até a nossa nacionalidade. Agora nós somos cidadãos do céu. Isso é muito interessante. Quando ele fala que nós somos a nação santa, porque nós somos um povo separado para Ele. Nós pertencemos a algo muito maior. As fronteiras geográficas não nos definem como povo de Deus. Nós somos um grande povo espalhado pelo mundo todo. O reino de Deus é muito maior do que a gente imagina. Nós temos irmãos, glória a Deus, espalhados por todas as nações.
E um dia nos encontraremos e moraremos todos juntos, e será uma grande bênção. E a palavra também diz que nós somos sacerdócio real, nesse texto de Pedro. O que é um sacerdote? Sacerdote é aquele que faz intermediação entre Deus e o homem. E nós somos o portal do céu sobre a terra. Nós somos o bom perfume de Cristo. Nós somos a carta de Deus escrita que o mundo está lendo. Nós somos isso. O sacerdote, ele tem autoridade em Deus, ele tem conhecimento. E por que ele fala sacerdócio real? Porque está falando de governo, está falando de autoridade. Quando a gente volta para Adão, Deus deu para Adão o governo sobre a terra, mas por causa do pecado, Satanás governa através do homem, traz o governo das trevas sobre a terra. Mas aqui, em Jesus, a autoridade é restaurada. E nós temos autoridade para governar a terra. Amém? A gente é muito característico nos evangelhos quando Jesus chega e expulsa os demônios. Gente, naquela época, isso foi uma novidade incrível. A gente não vê no Antigo Testamento expulsão de demônios. O que aconteceu? O máximo que aconteceu é o rei Davi dedilhando a sua harpa e o espírito imundo que perturbava Saul se afastava e depois voltava. Mas a expulsão de demônios, quando Jesus chega e expulsa os demônios, as pessoas ficam espantadas. Que autoridade é essa? Quem é esse que até os demônios obedecem? E esse é o governo que está sobre a igreja. Essa autoridade, esse envio, o Senhor colocou sobre as nossas vidas. A gente tem que entender que quem nasceu de novo tem autoridade de Deus. Quem nasceu de novo tem autoridade de governo. E a gente precisa exercer isso. E por fim, a gente vê que a Bíblia diz que nós somos herdeiros. E nós vamos herdar as promessas. E nós vamos governar sobre a terra juntamente com Jesus quando Ele retornar. Amém? Isso é a identidade de uma pessoa que nasceu do Espírito. Para recapitular: filhos, templo, santo, nação santa, sacerdócio real, herdeiros queridos. Olha tudo isso que a gente ganhou. E você perdendo tempo no mundo, pelo amor de Deus. Vivendo uma vida vazia, sem propósito. Prazeres momentâneos, passageiros, uma vida que você deita a cabeça no travesseiro e não tem propósito na sua vida. Olha tudo isso aqui, ó, que Deus tem pra gente. E existe uma característica, uma pessoa que nasceu do Espírito verdadeiramente, ela carrega sobre si algumas características, a gente reconhece. Ela é uma pessoa que ela ouve a voz de Deus, que ela é sensível à voz de Deus. Ela é uma pessoa que ela tem fome de Deus, que ela tem vontade de vir para a igreja. Ela é uma pessoa sensível ao pecado, sabe? Existem algumas situações que às vezes a gente escuta. Irmãos, quando eu era adolescente, quando eu fazia algo errado, eu não precisava do meu líder para me corrigir. Não é que eu sou super ser espiritual, tá, gente? Eu peco também, Deus tem misericórdia da minha vida, aleluia. Mas o Espírito Santo me confrontava. Eu teve situações que eu falei mal de pessoas, o Espírito Santo falou, vai lá e pede perdão. Teve situações que eu usei uma roupa inadequada e Deus me incomodou tremendamente até eu trocar. Teve uma situação que eu fui assistir uma série de televisão que todo mundo assistia, não tinha nada demais aos olhos humanos. Deus me ministrou, tal série que você está assistindo, libera tal espírito. E eu achei que era coisa da minha cabeça. Aí depois de umas semanas, um pastor pregou na antiga igreja que eu pertencia e trouxe a mesma revelação. Eu falei, eu não estou ficando louca. Deus falou comigo. Então, a gente precisa entender que o Espírito Santo é o nosso guia. A partir do momento que você nasce do Espírito, o Senhor vai te dar direcionamento. O Espírito é o seu conselheiro. Ele vai te ensinar a respeito de todas as coisas. Você não está mais sozinho. E esses dias eu estava vendo um podcast de uma moça e ela falou a seguinte frase: o morto espiritual não se governa. Eu fiquei dias pensando naquilo que ela falou. Sabe por quê? Porque Paulo, lá em Efésios, ele vai dizer que antes da nossa conversão, a gente era governado pelos nossos desejos carnais, a gente fazia o que a gente queria, e pelas potestades dos ares. Ou seja, quem não tem Deus vai ser governado pela sua carne e pelos demônios. Simples assim. Agora, a partir do momento que o Espírito Santo habita em você, você tem o Senhor que vai te guiar, que vai te ensinar, que vai, nos mínimos detalhes, é o Senhor que vai te direcionar.
E eu não estou falando, irmãos, que o nascido de Deus vai ter sempre essa sensibilidade espiritual, vai ter sempre essa vontade de estar na igreja, porque apesar da gente receber uma nova natureza, no novo nascimento, a sua velha natureza vai continuar lá. Essa é a má notícia. Até Jesus voltar, ou até nós nos encontrarmos com Ele, até a nossa senha ser chamada, existe uma guerra dentro de nós, do nosso espírito e a nossa carne. O nosso espírito e a nossa carne. E vai vencer essa guerra quem você alimenta mais. Se você alimenta mais a sua carne, se você vai se inclinar para os desejos da sua carne, você vai se afastar de Deus. E você vai começar um processo de esfriamento e apostasia. Mas se você se inclinar para o seu espírito, você sempre vai ter mais de Deus sobre você. Então vence quem você alimenta mais. E isso tem muito a ver com as disciplinas espirituais. O que são disciplinas espirituais? Aquilo que nos sustenta. Oração, jejum, leitura da palavra, comunhão, adoração, contemplação. É o básico, é a receita do bolo. Não tem o que inventar. Às vezes as pessoas criam fórmulas malucas espirituais para você crescer em Deus, mas é o básico. É o básico. Quando nós fazemos o básico, nós crescemos em Deus. Nós crescemos, nós somos edificados na fé. A caminhada cristã, ela é progressiva. A gente nasce do Espírito, nós somos um bebezinho espiritual. Pedro vai falar sobre essa necessidade de nos alimentarmos com o leite espiritual. E à medida que você vai crescendo, pegando estatura, Deus vai te dando novas experiências. Também vai vir novas provações. E tudo leva ao nosso amadurecimento. Porque o propósito de Deus é que a gente se pareça cada vez mais com Ele. Cada vez mais com Jesus. E isso faz parte da nossa salvação. Isso faz parte da nossa caminhada. Na teologia tem uma frase que eu acho bem interessante. Eu fui salva, estou sendo salva e serei salvo. É progressivo. A gente tem que entender que hoje a gente tem a salvação, mas ainda a gente luta contra o pecado, e nós lutamos contra o efeito do pecado, nós ainda envelhecemos, adoecemos, morremos, mas um dia não vai mais ser assim. Jesus vai tirar de nós a semente da corrupção, nós vamos ter o corpo glorificado e nós vamos reinar com Ele, e a salvação ela vai se completar. Nós estamos nesse caminho, nós estamos nesse processo, nós estamos nessa caminhada. Então, uma pessoa que nasceu de Deus, você vê na vida dela fruto de arrependimento. Sabe esses artistas que falam que se converteram? Aí você vê que não mudou nada, eles continuam cantando as mesmas músicas, se vestindo da mesma forma, convivendo com as mesmas pessoas. Você não vê um fruto de conversão, você não vê um fruto de arrependimento, você não vê um fruto de abandono do mundo. Não é conversão. Conversão, você olha para uma pessoa e você verdadeiramente reconhece que ela está diferente. Você olha e você vê o brilho do Espírito sobre ela. Quem aqui já viu uma pessoa que desviou e ela perde o brilho? Gente, é impressionante. Pessoa que se desvia, você olha para o rosto dela, ela perde o brilho do Senhor sobre a vida dela. É muito triste. E é isso que a gente tem que lutar todos os dias para manter essa comunhão com o Senhor. E voltando para a história de Nicodemos, queria ler com vocês João. Pode abrir a Bíblia aí, não precisa ficar de pé, mas João capítulo 19. Será que Nicodemos passou pelo novo nascimento? O que será que aconteceu com Nicodemos? A gente vê o Nicodemos lá no capítulo 7, que eu não vou ler aqui, mas ele timidamente tenta defender Jesus perante os fariseus, e um processo já tinha começado na vida dele a respeito da conversão. Mas em João 19, no verso 38, eu queria ler com você, 19 e 38, diz assim: depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi, levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro.
No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. E aqui nesse texto a gente vê dois personagens. A gente vê Nicodemos e José de Arimateia. E José de Arimateia, como Nicodemos, era um fariseu, ilustre membro do Sinédrio, o Supremo Tribunal dos Judeus. E a gente vê aqui os dois que eram discípulos escondidos vindo à luz. No maior momento de dor e humilhação, que foi a morte de Jesus, José de Arimateia, fariseu, rico, ilustre membro dos judeus, corajosamente, em outro evangelho traz a palavra resolutamente, decididamente, ele caminha até Pilatos e fala: me dá o corpo, eu vou cuidar do corpo de Jesus. E isso foi uma situação de muita ousadia que José de Arimateia fez. Por quê? Porque naquela época, quando um criminoso ele era morto, crucificado pelo Império Romano, era um familiar que pedia o corpo. Quanto mais um criminoso acusado de sedição contra o Império, o corpo ficava lá para os abutres comerem a carne. E José de Arimateia, provavelmente pela sua posição no Sinédrio, consegue acesso para Pilatos e pede o corpo. E Pilatos, ele cede o corpo porque ele sabia dentro dele que Jesus era inocente. José de Arimateia pega o corpo. Enquanto isso, a conjectura teológica aqui do texto, que enquanto José de Arimateia tratava dos trâmites legais a respeito do corpo, Nicodemos estava cuidando das especiarias. Nicodemos estava preparando esse composto de aloés e mirra para cuidar do corpo de Jesus. E quando o texto nos diz que eram aproximadamente 100 libras, nós estamos falando entre 32 a 34 quilos de ervas aromáticas para cuidar do corpo de Jesus. Eles pegavam aquelas ervas, aquele composto, e colocavam nas faixas de linho e enrolavam o corpo da pessoa que havia morrido para o sepultamento. E essa quantidade denotava que Nicodemos era muito rico, porque era um sepultamento digno de um rei. Essa quantidade que foi utilizada aqui. Então, nós estamos falando de dois discípulos ocultos, escondidos, que após a morte de Jesus, perante a sociedade judaica, perante Roma, eles vêm, se posicionam e decidem cuidar do corpo. Eles tomam sobre si a responsabilidade do corpo de Jesus. E ninguém que é nascido de novo, irmãos, ninguém que é nascido do Espírito fica inerte, fica passivo, fica inoperante perante a responsabilidade do corpo de Cristo. Quando você nasce do Espírito e você entende a urgência do chamado de Deus, você vai cuidar do corpo. Você vai cuidar do corpo com amor. Você vai se posicionar diante da sociedade, diante de todos. Talvez você seja como Nicodemos hoje. Talvez um crente meio 007 no serviço, na família, em tantos lugares, mas Deus tem nos chamado para um nível maior. Talvez você esteja aqui hoje como Nicodemos, que acha legal os milagres, fica espantado, fica curioso, acha legal as palavras que são ministradas, mas você nunca conseguiu nascer de novo. Você nunca passou pelo portão do arrependimento. Talvez você nunca acessou um lugar mais profundo em Deus. Talvez você nunca teve esse tempo de intimidade, de ouvir a voz de Deus, de ser guiado por Ele, de ter esse tipo de relacionamento de amizade, de filho. Talvez você nunca entendeu que você é templo. E Deus tem nos chamado nessa noite para um compromisso. Deus tem nos chamado para um tempo diferenciado. Deus tem nos chamado para formar aliança com Ele, porque Deus vai transformar a nossa vida. No mundo não tem nada para você. Não tem. Tem morte, tem destruição, tem sonhos frustrados, destruídos. O que o inimigo tem, o que a palavra diz, o diabo veio para roubar, matar e destruir. É isso que o mundo tem para você. Mas o Senhor tem uma nova história. O Senhor tem vida. O Senhor tem propósito. O Senhor tem algo. O Senhor tem promessas. E todo aquele que se posiciona, Ele vai te responder. Assim como Nicodemos numa noite chegou para Jesus, buscando respostas, buscando um encontro com Deus da vida. E ele encontrou. Assim é o Senhor hoje te esperando. E também talvez tenham pessoas aqui que já passou pelo novo nascimento, que já viveu as profundidades do reino de Deus, viveu experiências,
viveu tantas coisas maravilhosas, um ministério frutífero, e por alguma razão você se esfriou. Talvez pela correria do dia a dia, do cotidiano, da rotina, ou talvez por feridas dentro de igrejas, com lideranças ou pastores. E você se afastou desse lugar. E Deus está te chamando para você voltar. Se lembra das promessas e se lembra do que o que Jesus morreu por você é maior do que qualquer ferida que o homem fez no seu coração. Não se esqueça disso. O sacrifício de Jesus é superior a tudo e a todos. E a gente precisa entender que o Senhor tem nos atraído para um lugar de intimidade, um lugar de jardim, um lugar de transformação, um lugar de aliança com Ele. E é isso que eu queria ministrar nessa noite. Eu vou chamar um pastor aqui para orar. Eu agradeço a oportunidade de vocês. Glória a Deus. Deus abençoe a vida da Priscila. Essa palavra rema. Essa palavra rema poderosa. Como Deus tem usado a vida dessas irmãs aqui ao longo desse mês de março, ministrando o nosso coração aqui. E nós vamos orar agora. E eu gostaria que você ficasse de pé, por favor. E de tantas formas que o Espírito Santo de Deus conduziu a vida da Pri aqui, para ministrar o nosso coração. Quantas pessoas hoje precisam de um pai? E eu estava pensando que da pessoa mais simples nessa terra, a pessoa mais importante, elas precisam de um Salvador. Não importa de onde um homem ou uma mulher venha, ou em que momento da vida esteja, todos nós precisamos de um Salvador. Uma vez eu tive a oportunidade de orar por um homem na minha casa, comandante de um grupamento da Polícia Militar aqui de São Paulo, e nós somos amigos até hoje. E eu comecei a conversar com esse homem, um homem importante, e nós começamos a conversar sentado na minha garagem, na mesa ali. E aí o Espírito do Senhor começou a conduzir a conversa para a necessidade que ele tinha na alma dele, o vazio que ele tinha na alma dele, sabe, da presença de um pai. E aí eu comecei a conversar com aquele homem, e dizendo para ele que Deus poderia ser o pai que ele sempre quis ter. E aquele homem começou a chorar. E eu li esse texto de João 3 para ele, mas que existia uma condição, porque veja bem, irmãos, o céu é para todos nós, mas o céu tem condições. Existem condições para morar no céu. Existem condições para morar com Jesus. Existem condições para a salvação, assim como Jesus apresentou essas condições para Nicodemos, que era um homem rico. A mesma condição ele apresentou para aquela pecadora que foi pega em adultério, as mesmas condições. E eu li esse texto para ele, disse para ele: o que você precisa é nascer de novo. E ele me fez a mesma pergunta: mas como assim nascer de novo? Eu disse para ele: você precisa se arrepender dos seus pecados e reconhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E naquele dia, lá naquela garagem, aquele homem entregou a vida dele para Jesus. Então, para morar no céu com Jesus, há condições. Às vezes as pessoas, elas dizem: eu estou frustrada com a igreja. Não, meu irmão, as pessoas se frustram com elas mesmas. Por quê? Porque elas querem impor as suas próprias condições para o céu. Elas querem impor as suas próprias condições para Jesus. Elas querem impor as próprias condições dela para servir a Deus, para servir o reino de Deus. Se não for assim, eu não quero, porque eu acho que tem que ser assim. Para morar no céu há condições. E a primeira de todas, e a mais importante de todas as condições, é o arrependimento. O arrependimento, todo homem, toda mulher é passivo de arrependimento. Todos nós precisamos nos arrepender do pecado que nós herdamos um dia, irmãos, que nós não escolhemos herdar, mas nós herdamos.
Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Não existem filhos de Deus sem passar pela porta que é Jesus. A igreja, ela não torna um indivíduo filho de Deus, é só Jesus que torna. A religião não torna um homem e uma mulher filho de Deus, é só Jesus que torna um homem e uma mulher filhos de Deus. Antes, nós não éramos filhos, nós éramos estrangeiros, estávamos longe, mas por causa de Jesus, sabe, nós temos uma paternidade sobre nós temos um pai. Talvez hajam pessoas aqui, sabe, que nunca receberam um abraço de um pai, não sabe o que é ter um pai, mas eu quero dizer para você, você tem um pai que te ama, que cuida. Porém, essa paternidade, ela tem condições. E que condições são essas, pastor? O arrependimento. Eu preciso me arrepender dos meus pecados, eu preciso reconhecer a Jesus Cristo como Senhor, como dono da minha vida, como Salvador da minha alma. Não existe um outro veículo de salvação que não seja Jesus. De repente há muitos crentes hoje aqui que têm um chamado de Deus, como a Pri disse, viveram experiências com Deus, momentos com Deus tremendos, e hoje estão aí, sabe, sentados e satisfeitos, frios na fé, por várias razões, não importam quais sejam, mas muitas dessas pessoas hoje estão exatamente do jeito que estão, porque deixaram uma coisa que a Pri falou aqui, que falou muito forte no meu coração: deixaram o básico. Deixaram a vida de oração de lado, deixaram a vida de santidade de lado, deixaram a vida de comunhão com Deus de lado, deixaram, sabe, a vida de aliança de lado. O mundo, sabe, começou a seduzir. Quando o mundo começa a me seduzir, irmão, significa que o Espírito de Deus já foi embora há muito tempo. E hoje o Espírito de Deus fala para esses: é tempo de voltar a fazer o básico. O Senhor não quer muito de você, nem muito de mim. O que Ele espera de nós é que façamos o básico. Nicodemos era um homem extremamente inteligente, mas desconhecia o básico. E qual era o básico? O arrependimento. A salvação vem por meio da fé, do arrependimento. É o básico. Precisamos fazer o básico. E hoje eu quero orar com você, e quero orar por você que hoje, sabe, deseja de verdade ter uma vida de intimidade com Deus. O Senhor quer que nós sejamos filhos, sabe. Eu não posso ser amigo de Deus sem ser filho dele. Deus não é amigo de quem vive no pecado, irmão. Deus não é amigo de quem ainda não renunciou ao mundo. Deus não é amigo de quem ainda anda ombro a ombro com as suas próprias razões. As pessoas podem achar o que quiserem, mas a Bíblia diz isso, sabe. O Senhor se torna amigo daqueles que se colocam na condição de filhos. Então, se hoje há alguém aqui que deseja essa proximidade com o Pai, isso só é possível por intermédio do Filho. Se há alguém aqui que um dia esteve sentado na mesa, mas hoje está longe, hoje está aí sendo a cada dia mais embaraçado pelo pecado, envolvido pelo mundo, hoje é dia de voltar a fazer o básico. Se hoje tem alguém aqui que precisa do abraço de um pai, Ele quer te abraçar hoje, mas tudo isso passa por Jesus, tudo isso passa pela porta que é Jesus. Então, se hoje você está aqui e deseja de verdade ter relacionamento com o Pai por intermédio do Filho, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui agora, e nós vamos orar juntos, em nome de Jesus. Pastor, um dia eu estive na presença de Deus, mas hoje eu estou longe. Eu sei quem é Jesus, eu sei quem é a Deus, mas eu estou fraco, eu estou abatida. Eu te convido e desafio a você voltar a fazer. Não adianta culpar A, B ou C, a igreja, o governo, o marido, a esposa. Não se trata disso, se trata de mim e de você. Sou eu e você somos responsáveis pela nossa própria alma. Jesus já fez tudo o que tinha que fazer. Então eu quero convidar você, quero desafiar você. Adriano, coloque aí o que você quiser, Rafael, por favor. Eu quero convidar você hoje a voltar para o simples, a voltar para a oração, a voltar para a presença. Aonde está a primeira pessoa que hoje, sabe, deseja nascer de novo? Como a Pri disse, só tem pai quem nasce. A grande maioria de nós aqui, talvez algumas exceções, sabe, todos, a grande maioria tem um pai, talvez com alguma ou outra exceção aqui, mas nós só nos tornamos filhos de Deus se nascermos de novo. Então, se tem alguém aqui que sente a necessidade na sua alma de se tornar filho de Deus, eu te convido a nascer de novo hoje. Aonde está a primeira pessoa
que vai nascer de novo. Pastor, eu já sou crente, eu não estou falando disso. Eu estou falando de voltar para o simples. Eu estou falando de voltar para a presença. Aonde está a primeira pessoa que hoje vai nascer de novo? Aonde está a primeira pessoa que hoje vai voltar para o simples? Vai voltar para aquela vida de comunhão, vai voltar para a presença. Hoje é noite de arrependimento. Aonde está a primeira pessoa, a segunda pessoa, a primeira já está aqui, junto comigo, que vamos entrar pela porta do arrependimento. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados todos os dias. Sem arrependimento e sem santificação, ninguém verá o Senhor, irmão. Então, se você necessita disso, crente, se tu precisa queimar, volta para o básico, volta para o início, sai do teu lugar, vem cá, eu quero orar por você. Você que hoje precisa entregar a sua vida a Jesus, precisa de um Salvador, sai do teu lugar, vem aqui. Aonde está aqui a segunda pessoa que quer entregar a sua vida a Jesus, quer voltar para Jesus, está longe, mas precisa voltar para a presença do Pai. Sai do teu lugar. De repente a vida está aí toda embaraçada, está torta, está suja. Ele é a água da vida, é Ele quem limpa, é Ele quem lava, é Ele quem purifica. Deixa Ele lavar as tuas vestes hoje, lavar o teu coração hoje. Então, se tu precisa disso, necessário é nascer de novo. Então, se alguém aqui precisa disso, precisa voltar para a presença, sai do teu lugar, vem aqui, em nome de Jesus. A luta é grande, irmãos. A luta da nossa carne contra o Espírito, ela vai ser travada até o último dia. E eu já vou orar. Mas eu queria dar essa oportunidade para você, que hoje precisa da presença de Deus, que quer de verdade sair daqui, não tomando apenas uma dose desse remédio e achando que vai viver a vida tranquilamente, mas precisa de verdade da presença do Espírito de Deus em você. Somente Jesus pode dar isso. E eu gostaria de orar por você agora. Você que está afastado, está afastada, por alguma razão, está frio na sua fé, sai do teu lugar, vem cá. Vamos orar. Pastor, estou frio, estou fria. Vamos orar aqui agora, em nome de Jesus. O Senhor pode acender isso aí de novo. De repente está envolvido em algum embaraço, meu irmão. Em nome de Jesus, o Senhor liberta hoje. Ele cura, Ele transforma. Sai do teu lugar, vem cá, vamos orar. Você que precisa de um milagre, que só Jesus pode fazer, sai do teu lugar, vem aqui, e nós vamos orar. Você que precisa de um milagre, de uma intervenção que só Deus pode, ninguém mais pode, e você sabe que somente Ele, o Senhor, pode fazer. Sai do teu lugar, vem aqui, nós vamos orar agora em nome de Jesus. Senhor Deus, aqui diante do teu altar, Senhor, essas pessoas, Senhor, que o Senhor sabe, Senhor, exatamente o que elas precisam. Senhor, e hoje elas estão se colocando diante do Senhor como Nicodemos, Senhor, porque elas precisam nascer de novo da água, do Espírito. Senhor, precisam, Senhor, serem renovadas, restauradas, tocadas, Senhor. Senhor, toca onde o homem não pode, toca onde ninguém pode tocar. Senhor, abraça, Senhor, com esse abraço de Pai, que somente o Senhor pode dar, ó meu Jesus. Senhor, aqueles, ó Deus, que precisam, Senhor, de uma intervenção do alto nesse momento, visita, Senhor, visita esse altar. Senhor, Pai amado, eu não sei o que eles precisam, mas o Senhor sabe. Senhor, hoje eles entenderam a sua palavra. Senhor, eles entenderam que sem santificação ninguém verá o Senhor. Não é possível, Senhor, se achegar a Ti sem passar pela porta do arrependimento. Não é possível se tornar seu filho, Senhor, se não for por intermédio de Jesus Cristo. Senhor, não é possível ser seu amigo, Senhor, sem antes se tornar filho, está debaixo dessa paternidade. Senhor, quebra todas as cadeias, ó Pai, nessa noite. Senhor, arranca todos os grilhões, aquilo que prendia, aquilo que aprisionava, que distanciava, seja quebrado, seja destruído. Se há alguém sentindo no coração o desejo de vir aqui, venha, em nome de Jesus. O Espírito do Senhor ministra ao meu coração que há pessoas querendo vir, mas venha, em nome de Jesus. Não deixe de vir não, venha cá. Senhor, visita, toca agora, nesse momento. Senhor, esta pessoa que precisa
dessa intervenção, Senhor, que precisa desse milagre. E, Senhor, o maior milagre na vida de uma pessoa, Senhor, é o da salvação, é o do perdão dos pecados. Senhor, esse coração recebe paz quando seus pecados são perdoados. Senhor, quando a cédula de acusação é rasgada, quando a sentença é revogada, Senhor, que nessa noite, ó Deus querido, Senhor, todas as cédulas de acusação contra esses meus irmãos sejam rasgadas agora, que eles recebam da tua presença, que eles sejam fortalecidos no teu espírito, para a glória do teu nome, que eles recebam força, Senhor, para vencer as suas fraquezas, para vencer o pecado, Senhor Jesus, que possam andar em arrependimento, sabendo que o Senhor é aquele que perdoa pecado, cura as feridas da alma, cura os traumas, cura, Senhor, todas as dores. Senhor, põe o teu remédio nessa, Senhor, nessa noite, arranca essa cadeia em nome de Jesus, Senhor, que hoje, Senhor, possa começar a se manifestar nessa pessoa a tua presença, e assim como Nicodemos, Senhor, e José de Arimateia, eles possam manifestar o fruto, Senhor, de arrependimento, os frutos de uma vida genuinamente convertida, Senhor, que é de verdade, Senhor, servindo ao Senhor, andando com alegria em tua presença, crendo na sua ressurreição, crendo que o céu é uma realidade para todos os que creem. Senhor, muito obrigado por essa palavra rema, muito obrigado por essa palavra de direcionamento. Senhor, ninguém sairá daqui nesta noite inocente, sem saber, Senhor, que é necessário apenas o básico. Senhor, nenhum crente nessa noite que esteja frio, Senhor, no seu relacionamento contigo, sairá daqui sem saber que tem abandonado o básico. Senhor, nesta noite, Senhor, está posto diante de nós a bênção e a maldição, e a escolha é completamente nossa. Senhor, obrigado, Senhor, pela vida de Priscila. Conserva sua filha diante de ti, debaixo da tua potente mão, Senhor. Realiza os sonhos, Senhor, os desejos do coração da tua serva, para a glória do teu nome. Leva-nos em paz, sairemos daqui, mas não da tua presença, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, que está vivo, reina e reinará por toda a eternidade. Que o amor de Deus o Pai, e a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho, e as mais eternas e doces consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, mas de uma forma poderosa e especial, com todos aqueles que vieram a esta casa nesta noite, por Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Aplauda ao Senhor. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Quarta-feira, culto da mudança e da vitória, às 19h30. Você que vai abençoar o diácono Tiago com as Bíblias lá para os presídios, fale com ele, com o pastor César lá fora, em nome de Jesus. Dê um abraço no seu irmão, na sua irmã. Vão todos em paz, em nome de Jesus. Por ter manchado teu altar, eu me arrependo. Envergonhado teu nome, me arrependo. Por impedir o teu fluir e por negociar a tua unção, me sinto tão arrependido. Vem lavar os meus vestidos, restaurar a minha honra de ser servo e beijar